Oi, gente! Eu sou Fernanda Bergamo, sou a professora de redação. E hoje eu vou dar dicas fabulosas para você dominar o novo acordo ortográfico. Mas eu quero começar explicando qual é a razão do novo acordo. Porque se você não entender por que ele foi colocado em prática, você não vai aceitá-lo numa boa. E olha, já faz tempo que ele é obrigatório. O novo acordo ortográfico tem como pretensão unificar a grafia da língua portuguesa em todos os países lusófonos, porque antes dele, Angola escrevia de um jeito, Moçambique de outro, Portugal de uma outra forma, aqui no Brasil de outra forma, e a língua portuguesa não tinha credibilidade, sobretudo internacional. Então, o novo acordo vem colocar o português nos trilhos e determinar uma única forma de grafia para todos os países em que a língua portuguesa é a língua nativa. E olha, simplificou muita coisa, então se desarme, porque hoje você vai fazer as pazes com o novo acordo e dominá-lo. Foram só 4 mudanças. A primeira é que as letras K, W e Y foram incorporadas oficialmente ao alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, se hoje perguntarem quantas letras há no nosso alfabeto, você não pode dizer só 23, são 26, porque o K, o W e o Y, que é verdade, a gente já colocava no alfabeto, mas agora estão oficialmente dentro dele. Não é fácil essa? A segunda agradou a grande maioria dos brasileiros. Eu não gostei muito, não. O fim do trema. Aqueles 2 pontinhos em cima do U, nos grupos que, ki, ge, gi. Quando o U era pronunciado diátono, ele não existe mais no substantivo comum. Lembra de uma coisa? O novo acordo ortográfico não muda a grafia de nome próprio. Então, por exemplo, a supermodelo Gisele Bündchen. O Bündchen dela tem um trema em cima do U. Esse tema não caiu pelo novo acordo porque não se alteram nomes próprios. Mas consequência, sequestro, frequente devem ser grafados agora sem trema. Por que eu não gostei muito? Eu já dei muita aula de português para estrangeiro. E o estrangeiro, quando visualizava o trema em cima do U, ele pronunciava o U. Agora ninguém aguenta. Vai ser assim que o estrangeiro vai acabar pronunciando o verbo aguentar, por exemplo. Como nós, brasileiros, e os demais portugueses já dominam a oralidade, na oralidade não muda nada, mas tire o trema do substantivo comum da língua portuguesa, tá certo? Bom, então, temos, recapitulando, as letras K, W e Y, incorporadas oficialmente ao alfabeto, temos o fim do trema e agora a gente tem as principais modificações, aquelas que exigem um pouquinho da sua atenção. O hífen e a acentuação. Qual é a boa notícia? O hífen, gente, tinha as regras mais complexas, talvez as mais numerosas da língua portuguesa. Não era fácil dominá-lo. E agora, com o novo acordo, ficou tudo bastante bem organizado em poucas e simples regras. Se você for pegar, ou se você já pegou um bom resumo do novo acordo, talvez você tenha descoberto que são mais de 15 páginas para que você domine o hífen. Mas deixa eu dizer, é uma forma de simplificar tantas regras. Mas antes de falar de cada uma delas, para você dominar o hífen, você precisa lembrar o que é prefixo. Você sabe o que é prefixo? Aquela palavrinha que sozinha não vale nada. Por exemplo, ex. Se eu falar ex, ou se eu falar pré, ou se eu falar pró, se eu não completar com a palavra, você não sabe do que é que se trata. É preciso estar dentro de um contexto. Pois bem, o prefixo é aquela palavrinha que sozinha não vale nada, mas associada, unida a uma palavra principal, tem uma força de mudar até o sentido da palavra principal. Pense aí, quem é o presidente? Pense agora, quem é o vice-presidente? Você viu o que é que o vice fez? Mudou, inclusive, a pessoa que você pensou. Ou seja, o prefixo tem essa capacidade de alterar até o sentido da palavra principal. E na língua portuguesa, ele não tinha até então regras simples, fáceis e acessíveis para que você pudesse usar com segurança. E o novo acordo, ele traz regras bem práticas para esse uso. Então, o prefixo, ele se une à palavra principal por meio de hífen ou você junta esses dois. O novo acordo determinou o seguinte. Primeiro, entendeu o que é prefixo, né?
Primeira regra do novo acordo. Se a palavra principal começar por H, qualquer que seja o prefixo, você vai colocar o hífen. Super-herói. A gente já grafava com hífen, não é? Ele é uma pessoa hiper-humana. Hífen obrigatório, porque herói e humana começam por H. Só tem uma exceção, gente. Aí você diz assim, Bérgamo, você já começou com exceção. Só que essa foi uma exceção solicitada pelos portugueses. E o novo acordo para passar, ele determinava que quem o estivesse organizando, aquele grupo lá convidado, ele precisava passar com unanimidade. E os portugueses implicaram com a palavra sub-humano. Sub-humano hoje, pelo novo acordo, é junto e sem H. Mas essa é a única exceção. E a gente não usa muito sub-humano não, né? Você talvez prefira usar anti-humano. Então, para a gente, tá tudo bem. E os brasileiros que participavam do novo acordo, eles acabaram fazendo os angolanos e os moçambicanos concordarem com a exceção, porque lá na frente, os brasileiros sabiam que queriam negociar uma exceção para a gente. Daqui a pouquinho eu chego nela e você vai ver que a gente foi esperto nessa troca. Então, se a palavra principal começar por H, qualquer que seja o prefixo, coloque o hífen lá. Tudo bem? Vamos para outra regra. Lá, no bom resumo do novo acordo ortográfico, diz claramente assim: você não vai usar o hífen quando o prefixo terminar numa vogal que seja diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Por exemplo, a palavra anti-aéreo. Anti não termina com I? Aéreo não começa com A? I é uma vogal diferente de A. Então, a regra diz que quando o prefixo termina numa vogal e a palavra principal começa com uma vogal diferente, não vai existir mais hífen. Então, é por essa razão que você escreve junto antiaéreo, antieducativo, semi-aberto, semi-analfabeto e qualquer outra palavra que tenha essa estrutura. Aí a gente vai para uma outra regra. Por exemplo, você também não vai usar o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com uma consoante, desde que essa consoante seja diferente de R ou de S. Por exemplo, a palavra geopolítica. O prefixo geo termina com a vogal O. Política começa com P, com uma consoante que não é R ou S. Você junta. Ô, Fernanda, e essa história de R ou S? Muda o quê? Pois é, gente. Se o prefixo terminar numa vogal e se a palavra seguinte começar com R ou S, você vai juntar, mas vai ter que dobrar o R ou o S. Por exemplo, você tem aí um amigo antissocial. Pois bem, antissocial é junto com 2 S's. Nossa, que coisa estranha. Por quê? Porque na língua portuguesa, a gente usa SSRR entre vogais. Por que que carro é com 2 R's? Porque se fosse com R só, seria caro. Então, por exemplo, se seu cachorro vai tomar a vacina anti, que termina com I, rábica, que começa com R, você tem que juntar, mas você vai ter que dobrar esse R. Olha, tem muitas outras regras mais. Mas estudando as regras, eu fiz uma analogia com a física. E eu acho que se você entender e usar essa dica que eu vou dar agora, você vai dominar de 10 regras, 9, sem nenhuma dificuldade. A física não ensinou a gente que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Pois bem, pensa nisso quando for pensar na regra do hífen. Se o prefixo terminar numa letra e a palavra seguinte começar pela mesma letra, letras iguais você separa por hífen. Então, aquela pessoa é super racista. Super termina com R, racista começa com R. Você separa por hífen. Mas o outro é super, termina com R, carinhoso, que começa com C. R e C são letras diferentes, você junta. Pensa na regra da física e lembra, se for vogal e R ou vogal e S, que são letras diferentes, você vai juntar, mas você vai ter que dobrar por aquela lógica do carro que eu dei agorinha para você. Não fica muito mais fácil? Aí, as outras, você até pode pensar como exceção. Se a palavra principal começar por H, eu vou ter que colocar o hífen. A única exceção é subhumano. Tem mais alguma exceção? Tem, gente. Tem 9 prefixos que em qualquer situação você vai colocar o hífen
independentemente da palavra principal. Para você decorar os 9 prefixos, eu vou separar em 3 famílias. Tem a família do P, que é pós, pré e pró. Por exemplo, pós-graduação, pré-vestibular, pró-reitor, coloque hífen. Tem a família política, ex, vice, sem, ex-prefeito, vice-governador, sem terra, coloque o hífen. E tem a família do em, além a quem recém, além mar, a quem mar, recém-casados, coloque hífen. Pois, com o que eu disse agora, você está dominando tudo a respeito do hífen no novo acordo ortográfico. Só relembrando, se a palavra principal começar por H, hífen. Se as letras forem iguais, separe por hífen. Se as letras forem diferentes, junte. Atenção para vogal IR ou vogal IS. São diferentes, então você junta, mas dobra. E com os prefixos ex, vice, sem, pós, pré e pró, além a quem recém, sempre hífen. Sim, tem outras regras e há algumas exceções, mas as outras regras é somente se você for um especialista em língua portuguesa, um estudioso da linguística, alguém preocupado, por exemplo, com a língua tupi-guarani. Aí você vai precisar se aprofundar um pouquinho mais nas demais regras, mas essas que eu resumi e que eu deixei bem objetivas para você, vai fazer qualquer estudante escrever uma redação nota 1000, garantindo a competência 1 no Enem, os 200 pontos, e vai fazer qualquer profissional também dominar muito bem a língua portuguesa no ambiente de trabalho. Então é isso que eu quero, simplificar e fazer com que você faça as pazes com o novo acordo ortográfico. Pois bem, fica faltando somente a acentuação. Mas antes, você lembra que eu falei que os brasileiros convenceram os demais a liberar a exceção de subhumano dos que os portugueses desejavam? O que é que a gente pediu em troca? O prefixo co. Dentro daquela dica da física, como é que hoje, pelo novo acordo, você escreveria coordenação, por exemplo? Co termina com O, ordenação começa com O. Letras iguais você separa. Já pensou a gente escrever o co, hífen, ordenador, virar a nossa reunião? Não fica esquisito? Pois bem, a gente vai continuar escrevendo o prefixo co como a gente sempre fez, juntando as palavras. Vamos para o 4º item, que é a acentuação. E na regra da acentuação, é verdade que muitos brasileiros não gostaram. Sabe qual é a notícia boa, gente? Nenhum acento novo foi colocado. Foram tirados alguns acentos. Por que é que o brasileiro, de uma forma geral, não gostou das modificações do novo acordo ortográfico em relação à acentuação? Porque exigiu que ele lembrasse conceitos como paroxítonas e ditongos. Porque, basicamente, nas palavras paroxítonas caíram os acentos. Primeira regra. A primeira regra de acentuação diz que você não vai mais usar o acento nos ditongos abertos ei e oi nas palavras paroxítonas. Porque como é que você aprendeu antes, lá atrás, que os ditongos abertos ei, oi, eu eram sempre acentuados, né? Para meu aluno decorar naquela época, eu brincava dizendo ei, oi, eu. E aí ele lembrava dos ditongos abertos. Só que agora, quando esse ditongo aberto está numa palavra paroxítona, aquela que a sílaba tônica é a penúltima, ela não vai ter mais o acento. Então, é um pouquinho complicado, mas a gente acaba se acostumando. Heróico, não tem mais acento no oi. Ideia, não tem mais acento no ei. Epopeia, estreia, a mesma coisa. Mas cuidado, tá certo, gente? Essa regra é apenas para o ditongo aberto nas paroxítonas. Então você vai ter que continuar a acentuar herói, que é uma oxítona, céu, que é um monossílabo tônico, e por aí vai. Então essa é a primeira regra. A segunda, muita gente odeia. Eu vou ler a segunda, porque é uma coisa até difícil de lembrar em detalhes. Eu lembro de tanto que eu já falei, mas é o seguinte, a gente sempre soube que na língua portuguesa, o I e o U tônicos do hiato eram acentuados. Saída, saúde, continuam a ser. Porém, não acentuaremos mais, também nas palavras paroxítonas, nem o I, nem o U tônicos do hiato, quando eles vierem depois de um ditongo. Ou seja, são 3 vogais juntas, mas não são um tritongo.
E se for o I e o U numa paroxítona diante de um ditongo, não leva mais acento. Cá para nós, eu tenho certeza que você não entendeu. Porque parece que essa regra não foi escrita para ninguém entender. Mas sabe qual é a boa notícia? 4 palavras perderam acento. Baiuca, cauíla, bocaiúva e feiura. Então eu resumiria essa segunda regra da acentuação do novo acordo com a seguinte dica. Minha gente, feiura perdeu o acento. Você usa baiuca, cauíla, bocaiúva. Se usa, é porque tem um português muito rebuscado. Então vamos simplificar, tá certo? Mas eu expliquei bem direitinho para você saber o passo a passo da queda desse acento. E resumindo essa segunda regra, não tem mais acento na palavra feiura. Combinado? Vamos para mais uma regra. Sabe quando a gente junta vogais na língua portuguesa? Em, ou, vou, abençoo, magoo, enjoo, vem, leem, deem, creem. Esse acento caiu. E esse eu fico muito feliz. Sabe por quê? Como eu sou professora de redação e corrijo muitos textos, meus alunos, no geral, quando escrevem, por exemplo, os brasileiros leem pouco, antes do novo acordo, sem saber se o acento era no primeiro E ou era no segundo E, eles colocavam no meio. Tudo espertinho, né? Então, com a queda desse acento, ninguém me enrola mais. Então, é só tirar o acento dessas vogais dobradas, como vou, enjoo, magoo, leem, veem, deem, creem. Simples, não é? E aí, gente, a gente vai para a regra... Ah, deixa eu dar uma dica. Essa regra é para vogal dobrada. Então, não muda nada em ele vem cedo, eles vêm tarde. Ele vem sem acento, eles vêm com acento, porque não dobra a vogal. Ele tem razão. Elas não têm razão. Melhor trocar. Vamos apoiar as mulheres. Ela tem razão. Eles não têm razão. No plural, quando o sujeito está no plural, tem acento, né? Isso não caiu, tá? A regra que eu acabei de dizer é para quando dobrar a vogal. Combinado? Não mistura as coisas não, tá certo? E aí vem a última regra da acentuação do novo acordo, que é a regra que fez cair 5 acentos diferenciais. Para, pela, pelo, polo e pera. Não existem mais esses acentos, que diferenciava, por exemplo, para, do verbo parar, de para, preposição. Pela, do verbo pelar, de pela, preposição. Então, esses 5 acentos caíram. Vocês estão vendo como não é tão complicado como a maioria imaginava dominar o novo acordo ortográfico? Pois bem, você acabou de ter uma excelente revisão. Então, é só começar a escrever pensando nessas regras. A princípio é pensar. Você vai estranhar algumas vezes, mas depois você vai normalizar o uso e vai dominar maravilhosamente bem o novo acordo ortográfico. Se você gostou deste vídeo e conhece pessoas que podem estar precisando de uma ajudinha com o novo acordo ortográfico, seu pai, sua mãe, um padrinho, um amigo, tio, vizinho, compartilha. Mas é muito importante para mim saber a sua opinião. Se você gostou, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo especialmente para tirar a sua dúvida.